Estamos lendo o livro de Cantares, né? O clima está bem romântico. São os livros, os poemas que Salomão escreveu, né? Ele escreveu também provérbios, alguns deles, muitos deles, né? Na verdade. E Cantares. Vamos hoje ver se terminamos o livro de Cantares no capítulo 8, né? Estamos no capítulo 5. Vamos pedir que Deus dirija-nos. Senhor, que o Senhor nos desperte a fé, abra o entendimento, nos faça compreender o que está nas entrelinhas desse livro de Cantares. Eu entrego essa meditação nas tuas mãos e agradeço, porque nós temos essa oportunidade de hoje, depois de tantos milhares de anos, nós temos o acesso a essas palavras que remetem o nosso pensamento até o Senhor. Amém. Então, Cantares capítulo 5, versículo 1. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava, e eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. O comentário diz: a voz do meu amado que está batendo. O mesmo contraste que há entre a alegria da festa dos noivos e a letargia da noiva que dorme e deixa do lado de fora o seu amado, há entre Deus e muitos cristãos. Isto é, inicialmente, eles abraçam a fé, mas com o passar do tempo se tornam negligentes e insensíveis ao Senhor. Com isso, deixam o Espírito Santo do lado de fora à espera de uma oportunidade para entrar em sua vida. Apocalipse 3, 20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Se essa sonolência espiritual continuar, haverá um tempo em que não existirão mais oportunidades de salvação, e a condição se inverterá, ou seja, o Senhor Jesus tomará sua igreja, e aqueles que não se mantiveram vigilantes na fé ficarão do lado de fora das bodas. Eles implorarão por uma chance, mas isso lhes será negado. Mateus 25, do 10 ao 12, diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E esse deve ser o cuidado que você tem que ter com respeito à sua vida espiritual, para que não seja tarde demais, para que você se mantenha firme na fé, né? Não se deixe influenciar por amizades, por situações, por nada. Mantenha a sua fé viva e firme naquele que comprou você com o seu sangue. Seguindo para o 3, já despi a minha roupa, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos mirra com doce aroma, sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que estou enferma de amor. Que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado, que tantos nos conjuras? O meu amado é branco e rosado, ele é o primeiro entre 10.000.
A sua cabeça é como o ouro mais apurado. Os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Os seus olhos são como as da pomba junto às correntes das águas, lavados em leite posto em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como flores perfumadas. Os seus lábios são como lírios gotejando mirra com doce aroma. As suas mãos são como anéis de ouro engastados de berilo, e o seu ventre como alvo marfim coberto de safiras. As suas pernas como colunas de mármore, colocadas sobre bases de ouro puro. O seu aspecto como Líbano, excelente como cedros. A sua boca é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. O comentário daqui diz: ele é o primeiro entre 10.000. A jovem aprecia o seu amado e o elogia, assim como ele faz a ela. Toda essa apreciação deve ser compreendida de maneira figurada e não literal. Ela distingue o noivo dentre uma multidão de homens devido às grandes qualidades que ele possui, como seus valores e a sua fé, representados pela sua cabeça, mas até os detalhes, como a sua maneira de falar, não passam desapercebidos a admiração da noiva. Isso mostra que aquele que verdadeiramente ama tem satisfação em declarar o seu amor. É óbvio que, como seres humanos, esse casal tinha defeitos, mas tanto ele quanto ela não focavam nas falhas, e sim nas virtudes um do outro. Apreciar é um gesto de amor que traz alegria aos relacionamentos. No entanto, muitos têm deixado isso a desejar e têm desenvolvido o péssimo hábito de criticar tudo aquilo que não está de acordo com as próprias opiniões e vontades. Com isso, murmuraram e deixaram de enxergar o favor de Deus em sua vida. O próprio Senhor Jesus deu exemplo de reconhecimento ao elogiar o que viu de bom nas igrejas do Apocalipse, até mesmo naquelas que estavam caídas. Ele pontuou algumas qualidades. Vamos ver lá, Apocalipse 2, do 2 ao 3. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Lá no versículo 9, conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Agora no 13 diz: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Agora o 19 diz: eu conheço as tuas obras e amor e serviço e fé, e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Apocalipse capítulo 3 e 4 diz: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disto. As igrejas do Apocalipse, elas representam também a nossa vida, né? A vida de cada cristão. Cada cristão está enquadrado em uma daquelas igrejas. Seria interessante depois você ler o capítulo 2 e 3 de Apocalipse para você identificar-se qual igreja você tem sido e poder consertar-se diante de Deus. Não é que Deus nos acusa, mas Ele quer nos limpar para que nós possamos estar diante dEle, servindo a Ele com integridade, com inteireza de coração. Agora, Cantares 6. Para onde foi o meu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado, para que busquemos contigo? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros do bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. O comentário do versículo 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Essa declaração forte e expressiva mostra um princípio fundamental para o casamento: compromisso de fidelidade absoluta ao cônjuge. Ainda que um dos dois esteja distante,
Não deve haver espaço para se desejar outra pessoa, pois os dois têm que se completar e se bastar. Nesta união, a autonomia pessoal acaba e o interesse de ambos deve ser considerado. É essa fidelidade que dá segurança e mantém o relacionamento forte. Ao relacionarmos esse versículo com o Senhor Jesus, e nós compreenderemos perfeitamente como é a ordem espiritual do relacionamento com Deus. Primeiro, nos entregamos a Ele, para que depois o tenhamos como nosso. Com isso, entendemos o princípio da fé. Primeiro, eu sou inteiramente de Deus, para que depois Ele seja inteiramente meu. Isso porque Deus é santo. Nós precisamos também ser santos para receber o santo. Então, por isso, o passo inicial começa com você. Normalmente o ser humano ele é tão orgulhoso que ele não quer dar o primeiro passo, né? Se os dois brigaram, a ele que vem até mim pedir perdão porque eu não vou até ele. Quer dizer, o orgulho. Então, na vida espiritual, esse orgulho precisa ser quebrado, né? E o primeiro passo ser dado. O primeiro passo quem dá sou eu. Eu decido, eu escolho me entregar ao Senhor Jesus. Consequentemente, ele se entrega a mim. Seguindo a leitura, no 4. Formosa és, meu amor, como Tirsa, prazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me dominam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que aparece em Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos e não há estéril entre elas. Como um pedaço de romã, assim são as tuas faces entre os teus cabelos. 60 são as rainhas e 80 as concubinas e as virgens sem número, porém uma é a minha pomba e a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida daquela que a deu à luz. Viram-na as filhas e chamaram-na bem-aventurada. As rainhas e as concubinas louvaram-na. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército em bandeiras? Desci ao jardim das nogueiras para ver os frutos do vale e ver se floresciam as vides e brotavam as romanzeiras. Antes de eu sentir-me, pôs a minha alma nos carros do meu nobre povo. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta para que nos te vejamos. Porque olhais para a Sulamita como as fileiras de dois exércitos. Espero que o livro de Cantares esteja te inspirando a escrever uma carta para sua esposa, ou a esposa para o esposo, né? Com essas palavras que estão aqui. Vai ser engraçado, né? Mas você pode escrever, né? Compra umas flores, né? Faz um agrado. Vai ser muito bom. Cantares 7. Quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. Os contornos das tuas coxas são como joias, trabalhadas por mãos de artistas. O teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre como um montão de trigo cercado de lírios. Os teus dois seios como dois filhos gêmeos de gazela. O teu pescoço como a torre de marfim. Os teus olhos como a piscinas de Esbom, junto à porta de Rabim, o teu nariz como torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça sobre ti é como o monte Carmelo, e os cabelos da tua cabeça como a púrpura. O rei está preso nas geleiras. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus seios são semelhantes aos cachos de uvas. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei os seus ramos, e então os teus seios serão como os cachos na vide, e o cheiro da tua respiração como a das maçãs, e a tua boca como bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente e faz com que falem os lábios dos que dormem. Eu sou do meu amado, e ele me tem afeição. O comentário daqui do 10, né? Ele me tem afeição. A busca pelo prazer a qualquer custo tem levado muitas pessoas a frustrações e sofrimentos. Associam o amor apenas ao prazer físico e dispensam o compromisso. Já em relacionamento íntimo, dentro dos princípios de Deus, há satisfação, segurança, confiança e companheirismo.
Os benefícios dessa união podem ser vistos nas palavras usadas para expressar esse amor. A esposa compara o amado a um oásis frutífero e refrescante em meio ao deserto. Hoje nós vemos as pessoas, elas perdendo o valor próprio. Elas deixam de se amar para amar o outro. E infelizmente, quando a pessoa faz isso, ela não consegue se valorizar e nem a outra vai dar valor a ela. Então ela perde o valor, ela perde a autoestima, ela já não se arranja, ela não se cuida, ela não se importa mais com nada. Então, primeiro você tem que aprender a ter uma relação de amizade consigo mesma, consigo mesmo. Ser feliz verdadeiramente com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Se você for uma pessoa realizada, o Espírito Santo realizou a obra de salvação em você, de certeza que você vai ser feliz com a pessoa certa. Aliás, o próprio Deus vai confirmar dentro de você, né, na sua consciência, no seu ser, a pessoa que de fato vai completar você. E seguindo aqui para o 11, né? Vem, ó amado meu, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se já aparecem as tenras uvas, se já brotam as romanzeiras, ali te darei os meus amores. O comentário do 12, levantemo-nos cedo. Como em outras ocasiões percebemos que o casal dedicava tempo para alimentar o seu amor. Tanto ele quanto ela planejavam um passeio no dia seguinte, logo cedo, para que sozinhos pudessem ir ao campo ver as árvores frutíferas. Esse tem sido um dos grandes problemas dos relacionamentos conjugais hoje em dia. A correria da vida moderna, as pressões e as cobranças profissionais têm distanciado e esfriado muitos casais. Não estamos falando de romantismo em si, mas de um tempo reservado para que ambos possam conversar, dividir frustrações, expectativas, sonhos e compartilhar novamente o sentimento que os uniu. E nós percebemos, por exemplo, na hora do almoço ou da janta, cada um para um lado, né? Ou se chegam em casa, cada um segue a sua rotina, separado um dos outros, né? Quando, por exemplo, na hora do jantar, deveria ser um momento sagrado, todos estarem à mesa juntos, né? E na hora, antes de se alimentarem, fazer uma oração em conjunto, mesmo no almoço, orarem juntos, ou cada um abençoar o seu prato, mas estarem juntos, né? Se há essa oportunidade. Por exemplo, o momento que você vai assistir uma novela bíblica, como que nós temos hoje na Record ou na Unifé TV aqui em Portugal, você aproveita esse momento para você estar ali com sua família assistindo algo que vai contribuir para a sua fé. Quer dizer, fazer um passeio, você, a sua esposa, seu esposo, enfim, os dois irem jantar um dia, conversar. E os problemas? Bom, sempre vai haver problemas para serem resolvidos. Separa um tempo para que vocês resolvam o problema, mas nunca dentro do quarto do casal, mas de maneira que a sua casa seja um reduto da paz, um reduto onde você ali se refugia do mundo. Os problemas deixa do lado de fora. Não vale a pena você trazer discussões, problemas para dentro da sua casa. Sua casa tem que ser um pedacinho do céu. No 13, as mandrágoras exalam seu perfume, e as nossas portas há todo gênero de excelentes frutos, novos e velhos. Ó amado meu, eu os guardei para ti. O comentário do 13, né? A mandrágora, planta de flores avermelhadas e aromáticas, tinha um fruto bastante apreciado porque era associado ao romance. Naquela época, a mandrágora simbolizava a paixão, pois eram consideradas afrodisíaco. E essa história nos faz lembrar de Jacó, né? Quando Lia tentou comprar ou vendeu as mandrágoras para Raquel, em troca de ficar com Jacó uma noite. Cantares 8. Ah, quem me dera que foras como meu irmão, que mamou aos seios de minha mãe, quando te encontrasses lá fora, beijar-te-ia e não me desprezariam. Levar-te-ia e te conduziria na casa da minha mãe, e tu me ensinarias. Eu te daria a beber do vinho aromático e do mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém,
que não acordeis, nem desperteis o meu amor até que queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. O comentário do 5 diz, sobe do deserto e vem encostada ao seu amado. Muitos são os prazeres e os privilégios de um relacionamento dentro dos padrões bíblicos. Um deles é poder caminhar em público sem nenhum constrangimento ou medo. No entanto, quantas mulheres se envolvem em relacionamentos com homens comprometidos e aceitam a condição de ser a outra, com o argumento de que ninguém escolhe por quem vai se apaixonar. Além de carência ou ingenuidade, elas se unem em uma relação em que só receberão migalhas. Ao fazer isso, se submetem a promessas mentirosas e inevitável sofrimento, pois não serão prioridade na vida do parceiro. A autovalorização e a determinação de não mais viver iludida ou iludido são essenciais para dar um basta em qualquer situação que possa aprisionar você. Eu penso o seguinte, com esse respeito, né, a amante ou o amante, enfim, que seja. A pessoa, ela tá com uma pessoa que não é dela, pertence a outra. E ainda que ela diga assim, eu vou me separar da oficial para ficar com você, e esteja com você, eu duvido que você vai ter 100% de segurança naquela pessoa. Por quê? Se ele foi capaz de largar aquela que ele esteve casado 15, 20, 30 anos, ele não pode fazer isso consigo, agora que está oficialmente com você? Então, você sempre vai ter um pé atrás com essa situação, né? Nessa relação. Não vai ser algo seguro. Por isso que é necessário a pessoa que está vivendo uma situação como essa, ela colocar um ponto final naquela situação e ela começar do zero, mas com o jeito certo, buscando a Deus e entregando a Deus a vida sentimental para que ela possa ser feliz. De outro jeito, esquece. Porque ela vai sempre encontrar pessoas que já têm um relacionamento e ela sempre vai ser a segunda. Nunca vai ser amada por inteiro. No 6. Põe-me como selo sobre o teu cordão, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo com veementes labaredas. O comentário do 6. O selo sobre o cordão e o braço significa que o casal estaria ligado para sempre. O selo representa a propriedade, assim posto sobre o coração e sobre o braço, seria uma marca para que fosse visto, lembrado e honrado, como no passado, quando o sumo sacerdote carregava em seu peito o éfode, contendo 12 pedras com os nomes das tribos de Israel. Você confere isso em Êxodo 28, do versículo 6 ao 14. Fazendo isso, ele jamais se esqueceria dos israelitas. Essa é a qualidade e a intensidade do amor de Deus para conosco. E assim, ele deseja ser amado por nós também, com os nossos nomes gravados na palma da sua mão. Ele tem a nossa vida e as nossas necessidades todo o tempo diante de si. Isaías 49, 15 e 16 diz, porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esqueceria de ti. Eis que nas palmas da minha mão eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Não há a menor chance de sermos abandonados por quem ama e cuida tão perfeitamente de nós. O problema não está em Deus apenas cuidar da pessoa, tá? A pessoa aceitar o cuidado de Deus, né? E lembrar que Deus não vai fazer segundo o jeito dela, mas do jeito de Deus. No 7. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Comentário do 7. As muitas águas. A água é vital à sobrevivência no planeta, mas também pode ter um grande poder de destruição. Isso pode ter visto nas várias catástrofes causadas, tendo a água como agente assolador. A principal devastação provocada pela água registrada nas Escrituras foi o dilúvio.
Esse evento destruiu toda a humanidade e os animais, exceto Noé, sua família e um casal de cada espécie de animal. Você vê isso em Gênesis capítulo 7. Diante disso, Salomão usa a força das águas para ilustrar o seu amor pela Sulamita. De igual modo, o amor da igreja pelo Senhor Jesus deve ser capaz de vencer as injustiças, as calúnias, as perseguições, os escárnios e todo tipo de sofrimento deste mundo. Esse amor permanece apesar das aflições, porque é alicerçado na fé e provado diariamente com atitudes e fidelidade. Ainda que a vida traga angústias, nada destrói esse amor. 1 Coríntios 13, 4-8. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Seguindo para o 8. Temos uma irmã pequena, que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã, no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Eu sou um muro, e os meus seios são como as suas torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz. Teve Salomão uma vinha em Baal-Ramon, entregou-a a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. A minha vinha, que me pertence, está diante de mim. As 1000 peças de prata são para ti, ó Salomão, e 200 para os que guardam o seu fruto. Ó tu, que habita nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Vim depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo, ao filho dos veados sobre os montes dos aromas. Finalizamos com o comentário do bispo. Venha depressa. A jovem tem saudade do seu amado e anseia por desfrutar da sua presença. De semelhante modo, a igreja chama o seu noivo e, enquanto o espera, ela se prepara com grande dedicação para o dia em que se encontrará com ele. Significa que quem está na fé avivada se adorna com o Espírito Santo dia após dia. Isto é, vive atento aos sinais que sucedem a fim de não perder as bodas do Cordeiro que em breve ocorrerão. Mateus 25:10 fala dessas bodas. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O nascido de Deus compreende que logo entrará na eternidade e contemplará pessoalmente a face e a presença do Senhor. Por 2 vezes nós fizemos a comparação das virgens, as 10 virgens, sendo que 5 delas eram prudentes porque elas valorizaram o azeite, quer dizer, o Espírito Santo. Mas as outras 5 eram nécias, quer dizer, loucas, porque elas não valorizaram o Espírito Santo. As mesmas coisas acontecem no dia de hoje. Quem é o louco na história? O louco é aquele que despreza buscar a Deus, investir na salvação, buscar uma intimidade, uma comunhão maior com Deus. Ela investe em tudo desse mundo, mas ela não investe na salvação dela. Esse é o louco. De apesar que está na igreja, tem a pureza, mas não investiu em ter o Espírito Santo. Espero ter ajudado. Coloca nos comentários o que Deus tem falado consigo. Dê o seu gosto se você tem gostado desse conteúdo. E não poderia te pedir a você que espalhe esse vídeo. Vamos incentivar as pessoas a lerem a Bíblia com a gente, tá bom? Deus abençoe.